Boa noite a todos. Prazer em estar com vocês novamente. Dando sequência aos nossos estudos, hoje vamos tratar de uma tecnologia de suma importância na manutenção eletromédica. A tecnologia radiológica, radiologia. Vamos ver algumas generalidades sobre essa energia tão importante para vários equipamentos eletromédicos, mas vamos nos deter principalmente na parte mais prática e na parte mais voltada mesmo para a manutenção. Vamos analisar dentro da tecnologia radiológica o funcionamento de um gerador de raios X. E por falar em gerador de raio-x, nós temos aqui a ampola de raio-x ou válvula de raio-x, também chamada por alguns de unidade de raio-x, ou ainda alguns se referem a esse dispositivo tão importante, não? Como sendo um dispositivo voltado especificamente para a produção dos raios-x. É aí, nessa válvula, nessa ampola, nessa unidade, que os raios-x são verdadeiramente produzidos. Como sendo uma forma de energia, esses raios-x, nós falamos produzir os raios-x de uma forma forçada. Nós não produzimos energia, apenas transformamos. E ao longo da aula de hoje, na abordagem teórica da tecnologia radiológica, vamos analisar o que acontece para que haja a geração de raios-x. Vamos ver na prática também uma ampola de raio-x, fazer aqui uma análise dela, evidenciando suas partes principais. Então, iniciemos a nossa abordagem com a parte principal dessa aula, que é esse capítulo, esse texto, esse arquivo voltado para essa tecnologia de como se produz o famoso raio-x, ou raios, no plural, X. Então, observem, ampola de raio-x. Aqui está afirmando que nós temos um catodo, alguns chamam de cátodo, e temos um anodo, alguns chamam de ânodo. Então, catodo e anodo, ou ânodo, essa estrutura toda aqui, mas especificamente essa, dentro da ampola, talvez por isso alguns chamem de ampola de raio-x, né? Esse bulbo, essa ampola de vidro especial, que está aqui. Então, anodo, catodo. Uma parte referente a saída, a exposição dos raios-x para o meio exterior, ok? Aqui é o vidro, aqui é a estrutura. Vamos ver isso na prática daqui a pouco. Seguindo, nós temos uma abordagem de geradores de raio-x. Eles podem ser monofásicos, trifásicos, multipulso. Esse multipulso ele trabalha com alta frequência, são os mais usados atualmente. Vantagens do gerador de alta frequência: instalação elétrica simplificada, mínima variação de voltagem, cerca de 2%, maior eficiência de produção e energia efetiva mais alta, tempo de resposta rápido e reproduzível, fácil calibração, estabilidade e é bastante compacto.
Em sequência, temos um circuito elétrico ou eletroeletrônico, aí temos também a eletrônica, dos componentes básicos de um gerador convencional de raio-x. Que componentes são esses? Aqui nós temos, de um lado, a ampola de raio-x ou a válvula de raio-x, a unidade de raio-x, produzindo aqui os raios. Mas para que isso aconteça, em um extremo, no extremo final, nós temos a ampola de raio-x. No extremo inicial, nós temos a rede elétrica 115, 220 AC, 50 a 60 Hz. Do outro lado, raio-x. Para que possamos transformar energia elétrica em energia de raio-x, precisamos desse circuito todo aqui, inclusive da válvula, da unidade, da ampola de raio-x. Começamos com um transformador de força, observem, primário, secundário, primário para 110, 220 e o secundário para várias tensões. Aqui temos o ajuste de quilovolts, milhares de volts. São sempre necessários milhares de volts em cima da válvula de raio-x para produzir os mesmos. Então tem essa variação aqui, variação de kV. Temos um timer para controlar o tempo em que ele vai ficar ligado, funciona por disparos. Temos um medidor de kV, saber se o que foi selecionado está correto. Temos um medidor de corrente, 1 miliamperímetros, ou miliamperímetro. Então observe uma coisa interessante. kV, milhares de volts. Quantos milhares de volts? 5.000 volts. Pode ser. 18.000 volts. 15, 18, 22. Pode ser também. Depende aí do equipamento. Mais 100.000 volts. 150.000 volts. E até mais. Vai depender do equipamento, trabalhar com as tensões mais altas ou mais baixas. Então, seguindo a análise, todo instrumentado, controlado. Temos ainda mais um ajuste aqui, olha, um potenciômetro de fio de potência, ou seja, um reostato, para você fazer o ajuste nessa seção aqui do transformador, que é justamente a seção que vai fornecer a tensão de filamento, vai aquecer o filamento da válvula de raio-x para poder emitir os elétrons aqui do cátodo para o anodo, fechando o circuito. Isso aqui tudo funcionando, nós teremos em cima dessa ponte retificadora, nós teremos a tensão retificada. Observe aí que nós não temos aqui um capacitor para filtrar essa tensão. Não temos um capacitor, só temos a retificação. Então, o mais 75 menos 75, ponta a ponta, vai nos deixar com 150.000 volts, são retificados, pulsantes, onda completa, certo? Não corrente contínua. Observem, 150.000 volts em cima da ampola de raio-x. Ou seja, observem que entre esses dois terminais, nós poderíamos ter, sim, uma diferença de potencial muito alta. Aqui nós temos ligações para filamento e cátodo, e aqui temos a ligação para o anodo. Então, 150.000 volts em cima da válvula de raios X. Continuando a nossa análise. Aqui vem um diagrama de blocos funcional dos componentes do gerador de raio-x. Então nós temos
a ampola de raio-x. O que é que ela precisa para produzir o raio-x? Um circuito de força. Que circuito de força é esse? Aquele que acabamos de analisar. Esse circuito aqui, todo esse circuito está fornecendo força, 150.000 volts. Então, circuito de força, mas também é preciso um circuito que faça o controle da válvula, que faça o controle desse estator. Por quê? Isso daqui vai ser energizado, tá certo? Vai ser energizado para poder propiciar aqui o funcionamento, propiciar o giro aqui. O giro desse anodo, ele é giratório, ele vai ser em função das descargas, que já produzem um certo giro, mas também pode estar em função aqui do motor, do estator, que vai fornecer aqui um campo magnético e vai fazer esse núcleo girar. Algumas válvulas de raio-x não têm esse sistema. O anodo é fixo, não é giratório. Então há uma variação muito grande, uma gama muito grande aí de tecnologias voltadas para fazer esse anodo girar ou, mesmo mantendo ele parado, ele funcionar adequadamente. Então vai depender muito do modelo da ampola, vai depender muito da voltagem que vai ser colocada em cima desse anodo para que ele funcione parado ou girando de acordo com a tecnologia empregada no fabricante. Circuito de filamento, então aqui no filamento vai aquecer e vai propiciar a emissão de elétrons para facilitar que no circuito de força, os 150.000 volts, haja o fechamento do circuito com o mais 7,5 menos 7,5, como vimos no circuito lá, esquemático. Temos aqui o controle de miliamperagens e miliamperagem por segundo, observe. Miliamperagem é o que produz, mas nós temos o controle disso de operação, parte operacional, em segundos, tempo de segundos. Então, uma exposição de 1 segundo ainda é muito tempo, uma exposição de décimos de segundo é uma exposição razoável, é muito rápido o processo. E um controle de quilovolts, que nós vimos também lá no diagrama esquemático. Temos aí uma mesa de controle, temos um microprocessador, temos seletor de alta voltagem, temos o seletor de miliamperagem por segundo, temos o controle automático de exposição, isso aqui é muito importante, para que as partes que serão submetidas aos raios-x, que o médico necessita, a imagem daquela área do paciente, seja exposta essa área especificamente, não todo o corpo do paciente. Então existe no equipamento um circuito automático que faz a parte de controle. Se não houvesse circuito automático, isso aqui é feito manualmente, o controle automático de exposição, como aqui está dizendo, né? Em princípio, ele acontece através do equipamento automaticamente, mas é possível que haja interferência do operador, do técnico em radiologia, por exemplo, para que esse controle de exposição do paciente aos raios-x seja otimizado. Interface, parte de interface, homem-máquina, IHM, é o nosso IHM aqui, o controle de interface, como você vai lidar com essa máquina. E essa parte de serviço é o local onde fica o paciente para receber, né, o raio-x, impressionar a chapa e ter aí a imagem que o médico precisa, onde fica o operador, a área de acesso à manutenção, ao técnico, temos aí parte de serviço. Adiante. Agora um circuito esquemático mais completo. Observe a diferença desse circuito, que é um gerador de raio-x de alta frequência, para esse circuito, que é um circuito convencional, básico. Já analisamos. Vamos para esse segundo esquema.
gerador de raio-x, um gerador de raio-x de alta frequência. De um lado, como antes acontecia, né? A rede elétrica está aqui. De outro, a ampola de raio-x, agora mostrada em simbologia de esquema. A primeira diferença, a rede elétrica 380 volts. Então, não é mais 220, 110, 115, não tem um transformador de força, direto 380. É possível que isso aqui venha de um transformador? É uma possibilidade, mas não necessariamente. Se eu tiver 380, posso colocar nesses dois pontos aqui, conectar aqui tranquilamente. E o que vai acontecer? Observem que coisa interessante. Aqui houve a retificação, filtragem por um filtro indutivo, um choque de filtro, é um indutor com núcleo, e capacitor de filtro. Isso quer dizer que nesses terminais do capacitor você tem corrente contínua. Retificou, filtrou, filtrou, corrente contínua. Então, esse circuito aqui, com SCRs, triacs, SCRs, tiristores, tiristor 1, tiristor 2, tiristor 3, tiristor 4. E os diodos D1, D2, D3 e D4 vai formar justamente o circuito que vai trabalhar a forma de onda, que vai ser jogada via filtro LC, indutor capacitor, no primário desse transformador. Então, observem que, de acordo com os disparos nos gates de T1, T2, T3, T4, eles vão entrar em funcionamento ou não e vão trabalhar a forma de onda, a frequência, em cima do que vai ser distribuído ao primário do transformador. Com isso eu posso controlar o ganho, o rendimento da ampola de raio-x, da válvula de raio-x. Eu posso fazer muito controle aqui do ponto de vista de parar o funcionamento. Eu posso bloquear aqui o funcionamento. Eu posso otimizar o funcionamento. Então, nos gates de T1, T2, T3, T4 serão ligados, claro, circuito especial, temporizado, PWM, e esse circuito é que vai fazer com que ele funcione, todos esses diodos aqui e tiristores funcionem adequadamente e forneçam, pelo acoplamento LC, no primário do transformador, estejam fornecendo aí a tensão, a corrente e a frequência adequada para a válvula de raio-x funcionar. O que chegar no primário vai passar para o secundário, vai receber mais um filtro aqui, com mais 2 diodos e 2 capacitores, que na realidade esses 2 diodos e 2 capacitores num circuito tanque, eles estarão estabilizando, uma estabilização na tensão, na corrente, na frequência que vai estar chegando aqui no secundário, mantendo o funcionamento estável da válvula de raios X. Aqui mostra algumas frequências ocorrendo, que pode ocorrer aqui de cortes, quando funcionar um, não funcionar outro, SCR, o tiristor, triac. E aí teremos como variar a forma de onda de acordo com o funcionamento desses semicondutores. Ou seja, poderemos fazer com que ele funcione com uma frequência muito alta. O que não podíamos fazer antes, aqui nesse circuito, que era uma frequência padrão. Retificou, jogou na válvula. Não tem mais o que fazer. Todo o controle foi feito aqui. Mas apenas o controle de tensão, a tensão, a corrente, que vai ser adicionada na base de tempo. E simplesmente isso. Aqui podemos fazer muito mais controlando os tiristores. Adiante nós temos formas de ondas e ripple também, de diversos geradores.
Então aqui é apenas um exemplo ilustrativo. Nós temos aqui o tipo de gerador, são vários. Temos a forma de onda que ele trabalha. Aquele primeiro que nós analisamos, essa forma de onda, essa também. Essas duas do primeiro circuito esquemático. E aqui vocês podem perceber que há uma distorção no contorno dessas formas de onda, é o ripple. E essas outras formas de onda aqui são referentes ao segundo diagrama. Observe que você tem muito mais semiciclos, não é isso? Aqui mais ainda. Por quê? Porque a frequência aumentou. Frequência baixa, foi aumentando, aumentou, ficou muito alta, né? Aqui a frequência ficou mais alta ainda. Aí você diz, não, aqui é a corrente contínua, é só uma linha. Aqui você já não consegue perceber mais essas variações aqui, ó, porque os semiciclos estão muito próximos, então a frequência é bem mais alta. Então, esse arquivo, ele nos traz a base de como os raios-x, as válvulas de raio-x trabalham, como a energia dos raios-x é transformada de energia elétrica para energia raio-x, como isso funciona, como esse gerador funciona, como funciona um gerador de raio-x. Porque muita gente pensa que o segredo está aqui, né? É verdade. Aqui está o segredo. É aqui que acontece a geração de raio-x. Mas para que isso ocorra, tem que ter todo um mecanismo, toda uma tecnologia envolvida, tensões adequadas, filamento e catodo, fechando no anodo, não é isso? Essa válvula de raio-x tem o anodo rotativo, giratório. Por quê? Essa estrutura aqui, que dá para perceber aqui dentro, eu tenho uma outra aqui fora, olha ela aqui, é a mesma estrutura, a posição seria essa aqui, olha aí, essa posição. O anodo também tem um aqui fora do circuito da estrutura. Aqui quebrou, isso aqui era preso normal, monobloco de fábrica, houve uma quebra aqui. Então esse, na realidade, é o anodo. Aqui está o anodo. Aqui é só a estrutura que vai segurar ele, certo? E isso aqui gira. Olha aí. Gira. Nós temos rolamentos, isso gira. Como é que isso vai girar? Bom, normalmente ele está preso aqui. Isso aqui foi quebrado com a queda, quebrou a ampola e quebrou aqui também. É um material muito resistente à temperatura, tungstênio, revestimento, mas não é tão resistente à pancada. Então, vai girar por dois processos. O primeiro, pelas próprias descargas do arco elétrico que se forma do catodo para o anodo. Observem aí. Então, o catodo, aqui nesse ponto, aqui tem o catodo, aqui o anodo. Então, essas descargas são muito violentas, imagina 150 mil volts descarregando aqui, e isso faz com que ele já se desloque, ele já tenha como se deslocar, fazer esse movimento aqui. Mas ele pode também ser dotado de um estator. O que é isso? Uma estrutura colocada aqui por fora, que vai ser energizada, vai criar um campo eletromagnético ou magnético muito forte e vai fazer com que haja interação com essa outra estrutura e ela vai, como no motor, passa a ser um motor, girar. Isso também pode ser controlado. Esse giro pode ser mais lento, pode ser mais rápido, de acordo com a utilização do equipamento. Quanto mais descargas, então mais rápido você vai fazer ele girar. Quanto menos descarga,
menos rápido girar. A ideia é evitar que as descargas elétricas que vêm lá dos 150 mil volts, evitar que elas fiquem o tempo todo percutindo num só lugar, numa só área. Descarregou aqui, deu um pequeno giro, descarregou e assim vai. Observe que tudo isso aqui, todas essas marcas, não foi devido à queda, ao acidente que quebrou aqui. Não foi. Todas essas marcas foram devidas a descargas dos arcos elétricos para produzir os raios-x. Aí como isso acontece? Observe essa angulação. Aqui você tem uma parte, né, côncava, mas aqui é convexa. Convexa. Então, tem uma angulação aqui, que se mantenha constante. Essa angulação é que permite, quando há descarga do catodo para cá, catodo-anodo, essa angulação permite concentrar os raios-x e direcionar para fora da ampola de vidro. Em toda descarga elétrica, através de centelhas, arco elétrico de modo geral, né? Até mesmo nas descargas atmosféricas, raios, há produção de raio-x. Claro, de uma forma descontrolada. O que é que nós queremos aqui, na válvula de raio-x? Uma produção de raio-x controlada. Claro, é evidente, não se esqueçam, quando eu falo em produção de raio-x, produzir raio-x, é uma força de expressão. Nós não produzimos energia, nós transformamos. A energia elétrica, os 150 mil volts, um pouco mais, um pouco menos, que vai estar no sistema, vai estar se transformando em energia de raio-x, nos próprios raios-x, para produzir as imagens que os médicos tanto necessitam, né? Então, nós temos o anodo, inclinação do anodo, o segredo está aqui nessa inclinação. Se retirar essa inclinação, ele não vai produzir raio-x suficiente. Então, essa inclinação calculada, altamente dimensionada, e o giro. Alguns podem ter o anodo fixo, não vão girar, realmente, não vão girar, mas funcionam. Vai haver a descarga, ele vai também, né, fazer a emissão dos raios-x. Portanto, anodo, a estrutura na qual ele é acoplado para fazer o giro, o rolamentozinho, fazer o giro, e girando nós possamos ter aí, tá, o arco elétrico que se forma aqui do catodo até o anodo. A descarga acontece nesse sentido, dentro da válvula, e a emissão dos raios-x vai ocorrer por aqui. Não sei se dá para perceber aí no vídeo, mas aqui nós temos um certo desgaste na parte interna do vidro. Eu estou passando a mão aqui, não sinto nada no tato, mas observo que por dentro tem um certo desgaste. Por quê? A energia, a emissão de raio-x o tempo todo vai alterando o material. Aqui dentro é vácuo, não tem nenhum gás. Quando o fabricante coloca algum tipo de gás aqui dentro, é um gás inerte, para evitar oxidação nas partes que aquecem, mas fazendo parte do processo de descarga, não tem nenhum gás, apenas vácuo. E aqui é que acontece a produção, entre aspas, né, que é a transformação dos raios-x. Energia elétrica, raio-x. Com esse raio-x que saem por aqui, saem em todas as direções, mas é mais concentrado por aqui por conta dessa inclinação que nós temos, que é essa inclinação aqui que foi estudada ainda há pouco. Há uma concentração nessa área. Claro que aqui, nas proximidades, vão ter estruturas que vão jogar esses raios para frente,
ele vai encontrar mais na frente outras estruturas que vão colimar, vão estreitar, afinar, concentrar esse raio, controlar, dispersar, quando for o caso, e aí nós teremos o controle dessa energia. Assim funciona, basicamente, todos os equipamentos de raio-x, seja torácico, seja abdominal, craniano, tomógrafos, computadorizado, funciona à base de energia ou tecnologia radiológica. Raios X. Raio-X não tem nada a ver com energia nuclear. Desligou, tirou a tensão, a quilovoltagem que passa por aqui, não tem mais nenhum perigo de contaminação de raio-x, nada. Não tem vestígio. Desligou, acabou raio-x. Aliás, se ligar, mas não tiver tensão suficiente para formar a descarga, a centelha, catodo-anodo, não vai ter raio-x. Só há raio-x quando há o centelhamento. Aí é que tem a produção da energia chamada de raio-x. Então observem que é uma tecnologia muito importante, utiliza elétrica, utiliza eletrônica e utiliza raios X, produção de raios-x. Quem for trabalhar nessa área, com esses equipamentos, vai ter um assessoramento, vai ter EPI, EPC para usar, vai ter muito treinamento, muita instrução e é preciso ter muito cuidado. Vocês viram aí no arquivo, né, que entra eletricidade, entra 115, entra 220, mas também 380 volts e na saída é sempre em milhares de volts. Embora as correntes de saída sejam baixas, sejam em miliamperes. Mais precisamente, miliampere segundo, ou seja, funciona disparando, né? O raio-x não fica o tempo todo lá acionado, ele vai ter os disparos. Portanto, quem for trabalhar com a tecnologia radiológica precisa ter, além de treinamento, muita atenção e muito cuidado. Essa foi a nossa aula de hoje. Estamos finalizando. No nosso próximo encontro daremos continuidade aos nossos estudos dentro do contexto da manutenção eletromédica e qualquer dúvida estou à disposição. Boa noite a todos, se cuidem, estaremos na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Saúde e paz para todos. Grande abraço.